agora esse exemplo assustador, não sei se o senhor concorda com esse adjetivo, mas é a venda de toda a tecnologia da Embraer a uma empresa que fornece para o Pentágono, que é a Boeing. O que o senhor acha disso tudo? Eu mandei uma carta para a Boeing, em inglês, e uma carta para a Embraer em português castiço. Sim. Em cearenseis, claro. Cearenseis. É humilde, mas é bastante claro e afirmativo. Diz o quê? E por isso eu começo a responder a sua pergunta. Diz que não é razoável, do meu ponto de vista, que um negócio deste nível de repercussão no destino estratégico e na questão da soberania nacional e da defesa se consume a menos de 45, 50 dias de um processo eleitoral em que nós estamos debatendo o futuro do país e, portanto, não só aquele ou aquela que vão liderar o país, mas que tipo de visão estratégica e de inserção internacional o Brasil tem. E encareço, portanto, peço ao fim, que esse negócio seja adiado até o fim das eleições. Para minha alegria, não creio que seja por minha causa, mas claro, o jornal Valor de ontem anuncia que eles resolveram adiar para depois das eleições. Ah, é? Porque que ótimo. Se fizer, eu vou desfazer. E alguém acha que hoje uma menininha muito... Por que o senhor desfaria? Veja bem, vamos lá. Só 8 países do mundo sabem montar um avião. O Brasil, à custa de muito sacrifício, muito dinheiro público, sabe, muito suor, muito patriotismo, muita dedicação. A Embraer, que vem do governo Costa e Silva. Pois é, nós aprendemos a montar um avião. E a partir daí nós somos, e ela é uma empresa privada. Não sou estatista necessariamente, mas o governo brasileiro tem uma Golden Share, que é uma ação especial que dá ao governo brasileiro esse direito que eu vou exercitar de vetar negócios hostis, né? Um takeover, quer dizer, uma tomada hostil de controle da Embraer. Isso é uma coisa também bastante compreensível lá fora, que dentro que a selvageria dos nossos entreguistas não tem limite. Então, primeira questão, a Embraer é a maior empresa do mundo em construção de aviões de médio porte. Sim. É a maior do mundo. Já começou a ganhar escala sozinha para esmagar esse mercado e ficar praticamente monopolista. Só quem competia com ela era a Bombardier, etc. Sim. A Bombardier já foi engolida. Pela Airbus. Então, nós temos esse mercado. Depois, a área de defesa, que é sinérgica, tem sinergia. Claro. Se não houver tudo junto, não adianta, como eles estão propondo, separar a defesa, porque aí destrói o centro estratégico, que é a engenharia, que é a tecnologia. Pois bem, no setor de defesa, nós estamos pagando um dobrado para desenvolver 2 projetos há muitos anos. Eles estão prontos. Chegou a hora da onça beber água, chegou a hora da gente ganhar muita grana. Primeiro projeto é um supercargueiro chamado KC-390. 390. Isso é uma joia. Todo mundo no Brasil devia procurar conhecer, se não puder ir lá, entra na internet, KC-390. É um supercargueiro, uma lindeza, desenvolvido pela Embraer. Que transporta o quê? Transporta tropas, transporta entra até um tanque. Esse KC-390 está pronto. Faltam 700 horas, a última vez que eu me informei, para ele fazer os voos de teste e homologar e estar disponível no mercado internacional. Os especialistas afirmam que há uma fila de 20 bilhões de dólares de encomenda para esse KC-390. E sabe quem ele vai tirar do mercado? O Hércules C-130 americano. Evidente. Porque esse é o turbo-hélice e o nosso é turbina. Turbina. Né? A jato. E é um esmaga. Segundo, os 2 pela Força Aérea. Segundo, a Força Aérea Brasileira encontrou a Suécia num momento único da história do capitalismo moderno. Claro. Único. A Suécia é um país mais ou menos do tamanho do Ceará, 10 milhões de habitantes, onde não cabe mais dinheiro e não cabe mais inteligência e sofisticação tecnológica. E eles, então, discutiram no parlamento um posicionamento estratégico que recomendou a eles, com grande consenso, procurar um parceiro estratégico global. Escolheram esse paísinho aqui, que eu amo e você também, verde e amarelo. E boa parte das razões que os fizeram escolher o Brasil como plataforma é uma encomenda da Força Aérea para a renovação do nosso parque de caças. Sim. Que são esses aviões mais agressivos, claro, que parece um folhetim de papel, que patrulha as coisas. Entre outras coisas, para proteger o pré-sal. Para proteger o pré-sal. Então, a Amazônia Azul. Esse avião, o Gripen, é uma outra joia. O que é que toparam fazer os suecos, sem precedente no capitalismo mundial? Sim. Fecharam com o Brasil a transferência do pacote tecnológico sem reserva, 100%. Eu fui lá visitar, fui ver. O senhor foi à Suécia? Eu fui lá à Suécia por causa disso. Quando eu soube, eu fui lá para dizer, aguenta a mão que nós vamos lutar. Não é porque senão eles vão trocar a gente pela Índia, vão embora.
Eu fui lá para dizer isso, olha, eu não sei se vou ganhar a eleição, mas o que eu puder fazer para ajudar o Brasil, eu vou fazer. Fui lá na Saab, visitei, olhei o primeiro Gripen que está sendo montado para nós, me emocionei, tem uma bandeira do Brasil gigante, encontrei os engenheiros brasileiros treinando lá, Paulo. 300 brasileiros foram treinados com foguete, com propulsão, com microeletrônica, o capacete é conectado com o avião e com o painel, sai tudo aqui duplicado. Isso já está sendo feito no Rio Grande do Sul, porque o compromisso é fazer do Brasil a plataforma global da Saab e do Gripen. Está pronto. E uma parte vai ser feita aqui em São Bernardo. 36 casos na Saab aqui. Já estão contratados. 36. O primeiro está sendo feito lá e 36 já customizados para o Brasil. E na hora que o Brasil vira essa plataforma, imagina de quem que a Argentina vai comprar, de quem que o Chile vai comprar. Os países africanos. De quem que a China vai comprar. Nós entraremos, seremos protagonistas globais em parceria. E voltamos a falar, isso aí é um projeto da Embraer. Isso é da Embraer. Não, esses dois projetos são da Embraer. Que nós vamos entregar a Boeing. Ou seja, na hora que nós estamos indo para beber água, estes canalhas, não há outra palavra. Eu agora recuperei uma gravação do Tancredo Neves usando a palavra canalha, sim, derrubando dirigido ao Auro Moura Andrade. Canalhas. Pois bem, esses canalhas estão entregando a Embraer para a Boeing americana. Se eu vou desfazer, ou eles me matam antes da eleição, ou eu desfaço. Outra coisa, ministro, e o programa do submarino movido a energia nuclear? Se esse negócio for realizado até o fim do ano, o senhor como presidente tem alguma medida jurídica para tomar? O chamado ato jurídico perfeito, aquele que não pode ser contestado, nós vamos respeitar como sempre respeitamos. Mas nós estamos fazendo chegar à população de que nós somos contra essa venda assodada, a precipitada, que não foi dialogada com a sociedade, como as outras alienações que estão sendo feitas das nossas riquezas. É um erro um governo que não tem voto vender o nosso patrimônio sem diálogo com a população. E a Embraer, que é aqui da região, ela é fruto de muito investimento público em ciência e tecnologia. É um patrimônio nacional, inclusive para a área da defesa. Não é só um patrimônio privado. Ela tem repercussão na nossa defesa. Então não poderia ser tomada uma decisão sem mínimo de diálogo com o Congresso e com a sociedade em geral. E possível alguma garantia de emprego? Se houver possibilidade jurídica de reversão, com certeza nós faremos. WhatsApp. Nós estamos com um problema grave, você como político sabe disso. Foi golpe ou não? Calma. Nós estamos com um problema grave hoje no país, que é esse conflito entre os três poderes, se não um quarto poder aí, que é o Ministério Público. Isso é evidente. Então, como é que eu vejo o governo? Eu ainda, de certa forma, acredito muito na justiça, porque eu acho que ainda é o jeito. É o jeito. Então eu espero eu espero que a justiça seja feita, porque, na minha opinião, segundo o Tico, acho que foi golpe. Na minha opinião, não foi. Acho que a Dilma ela perdeu a capacidade política. E isso é constitucional. Ou não? Não. Não? Não. Agora calma, Senado, o couro vai comer. A Câmara, o Senado... Peraí. A Câmara, o Senado, até o Supremo chancelou. Como é que é agora? Aqui meu paletó de professor de Direito Constitucional. Vambora. O impeachment é um processo jurídico-político. Certo. O julgamento é político, certo, mas a base de fato há de ser jurídica. Ela não pedalou, a Dilma? Não, a pedalar, ela pedalou. Então pronto. Só que isto não é crime de responsabilidade. Tá, mas a gasolina que ela fez com a Petrobras, isso aí não é responsabilidade. Olha aqui, mau governo. Quebrou, Ciro. Mau governo, então, ela vinha fazendo... E quem disse isso contemporaneamente lá foi o povo. E é o povo, não, você não. O povo foi esse recorde de pessoas. Mas eu, aliado, estava dizendo. Eu sou aliado, estava dizendo. Eu esculhambei 1000 coisas erradas que ela fez. Uma delas foi, por exemplo, mentir para se reeleger. O país perdeu o chão porque os produtos tradicionais que o Brasil vendia para o estrangeiro despencaram de preço. Então isso não foi golpe, cara? Não, cara, pera um pouquinho. Deixa ele falar. Juridicamente, há de se cometer um crime de responsabilidade dolosamente. O que é que quer dizer dolosamente? Quer dizer consciência lúcida do ilícito sendo cometido porque quis fazer. No caso da pedalada fiscal, não passa na cabeça de ninguém, primeiro, que juridicamente seja crime de responsabilidade, porque não é. É errado, é errado. Até porque todos merece os prefeitos multa, e todos fizeram. governadores Fernando Henrique fez, Lula fez, todos fizeram.
Governadores, alguns não fizeram não. Eu, pelo contrário, o governador esterilizei 100% da dívida do Ceará. O único caso. Aqui em São Paulo foi feito. Aqui se faz todo dia. Agora mesmo o Alckmin pegou uma liminar completamente aberrante e passou 8 meses sem pagar a dívida com a União Federal. Por isso que não quebrou São Paulo ainda. O Cláudio Tonharo tem uma pergunta. Deixa eu só terminar. Então repare. Foi golpe ou não? Então veja lá. Não houve a base de fato, mas vamos supor que a pedalada fiscal fosse em si crime. Não há o elemento dolo. Por quê? Porque não é razoável que um decreto de suplementação orçamentária que vem da Secretaria de Planejamento, passa pelo crivo do Ministério da Fazenda, passa pela Secretaria Jurídica da Casa Civil e vem para o presidente assinar. E vem assim, abra-se ao orçamento da União o crédito suplementar no valor de R$ 4.728.723 reais e 2 centavos para fim de fazer frente ao saldo devedor de resto a pagar da conta não sei que e tal, da rubrica XPTO WJ KLM 4 não sei que 27. Não há possibilidade do presidente da República saber disso. Nenhuma. E nem é funcionalmente obrigado. Peraí. Não. Eu vou questioná-lo, porque teve aquela reportagem do Valor Econômico, não sei se o senhor recorda, provavelmente, sim, claro. Que ela foi contra o Conselho. Não, rapaz, ela fez tudo errado. Nós estamos falando aqui, se houve então, pronto. responsabilidade, que é a única circunstância... Isso não é responsabilidade de um cargo de um presidente da República e contra o Estado. Responsabilidade não é a palavra em português responsabilidade. Então, tenhamos responsabilidade com os ouvintes. Sim, responsabilidade com o crime caixa. de responsabilidade é uma coisa típica, escrita na lei. É crime de responsabilidade. Por exemplo, vender segredos nacionais para potências estrangeiras. Isso é um crime de responsabilidade, está lá tipificado na lei. Não tem nada parecido, meu irmão. Nada parecido. Ela mereceu... Mas por que o Supremo chancelou, se não tinha? Porque eu vou te contar uma história. Vambora. 2 de abril de 1964. 2 de abril de 1964. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, o Renan Calheiros da época, anuncia da mesa do Senado, ante o protesto que ao fundo se ouve, dizendo canalha, 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 era o Tancredo Neves, dizendo o seguinte: senhoras e senhores senadores, evadiu-se do Brasil o presidente João Goulart. O país está sem presidente, é porque o presidente foi embora do Brasil. Mentindo, ele estava no Rio Grande do Sul. E, portanto, eu declaro vaga a presidência da República. Convoco o senhor Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, que era Eduardo Cunha da época, para tomar posse. O Ranieri Mazzilli toma posse e promove, conforme a Constituição, uma eleição indireta pelo Congresso Nacional que elege o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República. Você acha que isso foi tudo legal? Não foi um golpe? Isso é a noite de 64. Tudo pelo ritual. Supremo Tribunal Federal demandado, até hoje calado. E o Rui Barbosa dizia, e contemporaneamente, repito, é o poder que mais tem faltado à República. O senhor considera o presidente interino Michel Temer golpista? Olha, eu já falei várias vezes sobre esse assunto. Eu acho um grande casuísmo que está acontecendo, né? Esse processo é um processo que, se fosse levado a termo em relação às contas dos governadores, nós teríamos aí pelo menos 10, 12 governadores que teriam que ser afastados do cargo pela mesma razão que a presidenta Dilma está sendo afastada. Então, não me parece de bom tom o que foi feito. Olha, quando você fala em golpe, é uma palavra um pouco dura, que lembra a ditadura militar, que foi também apoiada, né? Inclusive pelos meios de comunicação, apoiaram o golpe militar. Então, o uso da palavra golpe lembra armas, lembra tanques na rua, lembra o encarceramento injusto de pessoas que foram submetidas à tortura. Então, mas eu considero que o processo não está seguindo o rito previsto na Constituição. A parte que nós precisamos realmente botar a população para entender o que está acontecendo. No momento em que nós estamos conversando, o agronegócio brasileiro está perdendo renda de uns 3%. A indústria caiu de novo, mais quase 1%. O comércio fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos 3 anos. O desemprego explodiu, vou repetir, 13 milhões e 700 mil. A informalidade explodiu. Então, e o setor público falido. Então, a economia privada, a economia das famílias, a economia pública, toda indo por vinagre. Enquanto isso, sem que a grande mídia dê uma notícia, 5 bancos que concentram 85% de todas as operações no Brasil, essa é a irresponsabilidade que nós fizemos nos últimos 15 anos,
eles tiveram um lucro anunciado de 41 bilhões e 600 milhões de reais no semestre. Sim. A grande mídia não noticia, mas a pequena mídia, como conversa fiada, noticia, É ministro. por isso que eu estou informado. E aí, Eu como é que... recomendo ao povo se informar alternativamente. Né? Sempre... Mas e aí, ministro? Como é que vai enfrentar Então, 41 esses bilhões. 5 gigantes? A gente tem que, para começar, agravar a competição. Porque, basicamente, nos Estados Unidos, para dar um exemplo capitalista, tem Sim. 5 mil bancos Sim. disputando o cliente. Sim, Como sim. é que o banco disputa o cliente? Diminuindo a taxa de juros nos Claro. produtos e as tarifas dos serviços. Evidente. Como os 5 se combinam, Claro. quem É um quiser morre cartel na mão deles. E o governo garante, pelo financiamento exorbitante, não é, com dinheiro público, da dívida Da pública, pública. eles não perdem nunca, só ganham. Né? 41 bilhões e 600 num semestre ruinoso significa 83 bilhões de reais no ano. De onde é que está saindo esse dinheiro, se não das costas do povo brasileiro, Claro. da saúde pública, da educação, da segurança? Essa é a grande questão. Então, agravar a competição, tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel, que hoje eles estão lá, a força do governo, Isso. combinando, e fazê-los competir. Baixar o juro. Hein? Baixar o juro competindo, não é É. fazendo graça, não Claro, é contabilidade claro, quebrando o criativa, banco. Mas é assim, custo de captação hoje é o menor da história, 6,5% que é a Selic, da história recente do Brasil. Por que o juro na ponta é 41? Não tem explicação, é cartel, funciona, não combinemos. Então o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, já tenho conversado muito com os profissionais desses bancos, Sim. né? Eles dizem claramente que tem margem, e começa isso. Não é suficiente, eu vou regulamentar as 4,5%. E como é a sua 4%. proposta para mudar isso? Nós vamos taxar os bancos. Taxar o quê? Quanto mais juros eles cobrarem, mais eles vão pagar de imposto. Mas, em compensação, quanto menos juros eles cobrarem, menos eles vão pagar de imposto. Ou seja, nós queremos nos associar a um projeto de redução das taxas de juro para o tomador. Porque, se não for isso, ninguém vai conseguir pagar suas dívidas, ninguém vai conseguir abrir uma empresa, ninguém vai fazer um crediário. Com as taxas... Eu fico indignado de ver o seguinte: como é que num país que tem o sistema mais cartelizado do mundo, não existe uma pressão da sociedade, dos meios de comunicação, para botar ordem no nosso sistema bancário? Seu Nosso sistema partido bancário- foi governo durante tanto tempo e não mexeu nisso. Nós, Então, nós inclusive, vamos mexer. tivemos uma forte concentração bancária hoje, que, aliás, é o que É verdade. justifica esse juros mais alto, porque tem menos concorrência. Como é Exatamente. que se abre essa concorrência? Nós vamos fortalecer as cooperativas de crédito, vamos fortalecer as fintechs, mas vamos também botar uma cunha fiscal no sistema. O banqueiro vai ter que doer no bolso dele quando ele aumentar o juros. Geralmente, E quando não a gente no bolso coloca do imposto, trabalhador. seja lá na mão de quem for, ou cobra o imposto de quem for, ele vai sobrar depois para o trabalhador. Isso ou se- é para quem usa o serviço. E é verdade, se a carga subisse. Mas se eu mantiver a carga média e favorecer os bancos que baixam os juros, aí a tua tese está errada. Depende do estímulo que você dá. E nós não pretendemos aumentar a carga média. Por que nunca se mexeu nisso no governo do PT? Porque a economia estava bombando, o crédito No consignado... governo Dilma não estava. O crédito consignado estava bombando. Porque E também não se mexeu. É difícil mexer em vespeiro. Às vezes a gente não conta com o apoio das pessoas.